partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, 29 graus a temperatura, um calorzinho, mas melhor do que ontem, né? E ontem que estava muito mais quente. A gente está chegando para mais uma edição do Empreender com Sucesso, hoje dia 24 de novembro, quarta-feira, sempre trazendo muitas informações para você sobre empreendedorismo, inovação, educação, temas que são importantes para a nossa comunidade. A gente já está ao vivo na live da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho também no Empreender com Sucesso, Empreender com Lisete, e você pode nos acompanhar também pelo seu radinho, o radinho é aquele seu companheiro do final do dia, que você faz seu chimarrãozinho, senta na sombra, junto com a sua família, claro, óbvio, né? Não dá pra gente brincar, porque ainda estamos tendo todos os cuidados, os protocolos em relação à pandemia. Então, vem com a gente, acompanha na página da Rádio Imembuí, né, na nossa página imembuí.com.br, no Facebook, através do seu celular, através do seu note, através do rádio, e vem com a gente. E o lembrete que eu faço sempre, que quanto mais você compartilhar, mais pessoas da nossa comunidade e da região central do estado vão saber dos temas que passam por aqui, porque a gente sempre traz um tema diferenciado para você. E hoje não poderia ser diferente, e hoje vamos falar de educação. Mas nós estamos aqui para a Construtora Jobim. Viva um estilo de vida perfeito na melhor localização de Santa Maria. Cristo Rei e o Centenário Residence School. Visite o decorado no acampamento 719, na esquina Gaspar Martins. Ângelos Oeste é referência em acolhimento familiar. Ângelos Oeste, há 16 anos por você. Empreender Saúde, quinzenalmente aqui comigo, com Carla Kowalski e os convidados. Se você não acessou ainda o último programa do Empreender Saúde, que foi nesta segunda-feira, acessa na página da Rádio Imembuí ou do Empreender com Sucesso, que você vai encontrar uma super reportagem com a doutora Leila Dantas. Ela que falou sobre o câncer de próstata e também dos cuidados que você deve ter neste mês do Novembro Azul, que está quase terminando, mas a gente tem que se prevenir todo ano, então assista lá. Também Pampeiro, um novo tempo e uma nova Volkswagen, uma nova categoria de tecnologia, design e performance. Lembrando que todos os sábados nós temos o Pampeiro ao vivo, a partir das 9 horas da manhã, direto da sede da Pampeiro, com Eduardo Biac, o diretor da Pampeiro, seu Cláudio Emanuele, o pivoto, o gerente e todos os seus funcionários e também os convidados. A apresentação de André Campos. Também conosco o Colégio Fátima que até poucos dias aí estava dando suas dicas aí de Enem, teve uma prova no domingo, vai ter mais outra, né? Então, você fique ligadinho aí, porque o Colégio Fátima também prepara o seu filho para o Enem. Tivemos aí várias dicas e tivemos também um programa especial para falar sobre o Enem. E o Colégio Fátima sempre inovando, trazendo aqui temáticas diferentes, trazendo os anos diferentes para você conhecer um pouco mais da escola, que é importante, não é só o comercial, mas poder trazer para você que é pai, que está em casa, para você que é aluno, para você que pensa onde vou colocar meu filho daqui a uns dias, eu preciso ter uma escola que eu acho que
tem tudo a ver com meu filho, que é bom, que tem um ensino de forma que você também concorde, e que tem aí propósitos de vida, né? Então, fique ligadinho conosco. Brita Pinhal segue firme na missão de levar qualidade e segurança na realização de sonhos e objetivos. Entrega qualidade para obras de pequeno, médio e grande porte. britapinhal.com.br. Direito digital e contratual, startups e lei geral de proteção de dados. São temas abordados quinzenalmente aqui com a doutora Ingrid Ardoc Fuchs, do escritório Ardoc Fuchs e Ruosa Advocacia. E já quero fazer um convite, que amanhã a doutora Ingrid vai estar conosco e nós vamos falar sobre o quê? Compras do Black Friday. Então, para que você não caia numa roubada, nos acompanhe amanhã a partir das 19 horas, que a doutora Ingrid vai dar várias dicas para que você não tenha problemas depois do Black Friday. Também conosco, Rabelo Máquinas de Costura e Bordado, costurando uma nova história em um novo endereço, na Bozano 777. Magnólia Cestas, presente nos momentos especiais. Você pode, então, entrar no site www.magnoliacestas.com.br. Secure Soluções Seguras, há mais de 20 anos com o que há de mais avançado em segurança com tecnologia. Proteção 24 horas para tudo que tem valor para você. Na Avenida Dores 89, e o fone é 3212-4444. Safira Modas, masculina, feminina, adulto, infantil, grandes marcas com muito estilo em 3 endereços. Na Medianeira, na Acampamento e no Centro Comercial da Tancredo Neves. Se vocês viram lá hoje nos stories, eu postei 60% de desconto, gente. Tem produtos com 60%, tem produtos com 50%. Aproveite que o Black Friday está chegando e a Safira já está dando super descontos para você, então, se preparar para o verão, trocar suas roupas, enfim, fazer suas compras. E até os presentes de Natal. Cislimpa, facilitando o serviço de limpeza. Você pode visitar o showroom da Cislimpa e acessar as redes sociais também da Cislimpa. Um abraço, então, para o Fabiano Possobon, ele que é da Cislimpa, nosso parceiro aqui no Empreender com Sucesso, sempre participando aqui conosco, e a gente agradece muito a parceria de todos que, aliás, nos ancoram e fazem com que este programa seja um sucesso. Mas eu quero começar o nosso programa dando uma boa noite para os nossos professores, né? Eu já falo nossos, né? Porque já são aqui do Empreender, são do Colégio Fátima, né? Do Colégio Fátima, que estão aqui para conversar conosco. Eu quero dar as boas-vindas, vou começar pelas mulheres, pela Alexandra Brasil dos Anjos, coordenadora dos anos finais. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Primeiramente, é um prazer estarmos aqui para poder colocarmos um pouquinho, partilhar o setor dos anos finais do Colégio Fátima. Perfeito. E também o professor Anderson Gandor, professor de História dos anos finais. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, Lisete. Obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores, né? Os ouvintes, né? Ouvintes, internautas, né? Porque, na verdade, tem alguns que ouvem pelo radinho, outros que olham pelo Facebook, então a gente tá tudo certo, né? Tudo nas mídias aí. Foi tudo nas mídias. Professora a Alessandra, que é a coordenadora, fala para nós um pouquinho desses anos finais, né? A gente vem fazendo aqui, conversamos aí sobre o ensino médio, sobre os anos iniciais, sobre o Enem, e o Fátima tem feito um trabalho espetacular. E eu queria saber um pouquinho mais sobre os anos finais, como é que funciona, quais são as mudanças, quais são as inovações, porque afinal de contas ainda estamos em período de matrículas, né? Com certeza, estamos agora até o dia 30, as matrículas dos alunos da escola e automaticamente os alunos que estão novos chegando na instituição. Perfeito. E conta pra gente um pouquinho como é que são os anos finais. Tem muitos alunos, quais são os conteúdos, o que mudou, tem algumas inovações, porque a gente sabe que o ano passado foi um ano atípico. O retrasado já foi, né? Mas o ano passado foi um ano muito difícil. Nós tivemos aí o ensino híbrido, onde os professores tiveram que se adaptar rapidamente, alunos também, alguns que tinham lá o seu celular, o seu note, outros que não tinham. E agora, estamos presencial? Presenciais.
Claro que nós temos alguns alunos que ainda permaneceram no online, mas 90% está de forma presencial a partir do dia 8 de novembro. Começaram felizes da vida, né, pelo retorno, porque realmente esse reencontro, principalmente os laços de amizade que estavam mais afastados, porque era só pelo celular, né, ali nas aulas online. Então, o contato deles, assim, agora nós temos que estar cuidando, porque ainda não pode abraçar, mas às vezes o carinho, a amizade é muito maior, eles querem, né? Mas é totalmente diferente, assim, esse contato, esse retorno, assim, foi muito bom esse retorno presencial. E até porque mesmo que não se abracem, mas um olhar carinhoso, um sorriso, como eu digo, um sorriso com os olhos, né? Exato. E isso tudo faz uma diferença para eles, porque, na verdade, muitos acabaram tendo até problemas de obesidade, porque ficaram em casa, comendo muito na frente do computador, e não só na aula. E criança precisa brincar, criança precisa compartilhar com colegas. Até, né, o contato com os professores, né? Porque a cada ano, geralmente tem um professor diferente naquele ano que trabalha. Então, eles ficaram praticamente um ano convivendo com o professor somente no formato online. E aí, agora, no retorno do presencial, realmente conhecer aquele professor de forma presencial, ter o contato, né? Então, foi muito positivo. E eu gostaria de colocar também a questão que alunos com depressão também, né, Alexandre? Teve alunos que ainda não voltaram por conta disso, né, Alexandre? Exatamente. Por essa falta, né, do contato com os colegas, com os professores, né? E, na verdade, a gente pensa que depressão só dá em adulto, mas as crianças também têm essas faltas, né? Com certeza. E é muito sério, é muito grave. Nossa, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com as crianças e a importância deles terem, mesmo que com máscara, com bastante álcool gel, né, mas poder conversar com o outro, porque a gente sabe que como nós adultos, muitas vezes a gente não quer contar para qualquer um o que se passa, né, mas eu tenho aquele meu amigo, aquele coleguinha que eu posso contar, né, eu acho que isso é fundamental. E também a dificuldade, eu acho que ela é bem maior de forma digital, porque por mais que para os adultos não é fácil, tinha uma época que o pessoal dizia assim, fazer um curso à distância é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Eu até já fiz em uma determinada época e não foi nada fácil. Imagina para uma criança, né? Que ela está naqueles anos que ela precisa de uma ajuda, é complicado. E o professor também fica complicado. Né? Tu não tinha, né, Lisete, o contato visual com esse aluno que está em casa. Né? Muitas vezes eles também não queriam abrir a câmera e a gente... Né, não tinha como, né, forçar esse aluno a fazer isso. E tu tendo eles dentro da sala de aula, tu consegue ver o olhinho, o rostinho, né? Agora, claro, com a máscara fica mais difícil, mas antes, a escola sempre teve esse olhar, né, Lisete, assim, cuidadoso com o aluno, com o que está acontecendo com esse aluno, se ele está bem, se ele não entende. Então, isso é uma característica, aproveitando, já falando dessas questões, uma característica lá da escola, esse olhar diferenciado para o aluno. Né, os professores terem esse cuidado, conseguir perceber, né, os problemas que estão passando os alunos. Né, porque, embora a gente saiba, né, que é uma escola particular, mas os alunos têm problemas em casa, enfim, esses problemas que para eles, às vezes para a gente parece até bobagem, mas para eles é um problema muito sério, né, na vida. Exatamente, e esses dias eu estava conversando com uma das coordenadoras aqui também, e eu acho que era coordenadora, e ela tinha mais algum outro cargo, que ela falou da importância, às vezes, da conversa com aquele aluno, né, porque eu sei por mim, na minha época, a gente conversar, um bom aluno ficava quieto, né, ou eu brinquei com elas assim, que tinha o caderninho preto, que a gente tinha que assinar, né, hoje não, às vezes basta uma conversa, um aconchego, um acolhimento, né? Que isso já faz a diferença na criança, né? Com certeza. E tu sabe, Lisete, que o nosso setor, ele abrange alunos do 6º ao 9º ano. Então, são alunos de 10 a mais ou menos 14 anos. Então, é diferente as idades. Então, eu sempre digo que nós temos 3 momentos nos anos finais. O momento dos alunos do 6º ano, que chegam, e aí, de repente, eles fazem parte de um outro setor, que é os anos iniciais, somente com uma unidocência, chegam no 6º ano,
ano eles se deparam com 11 disciplinas, 11 professores, realmente um novo setor, novas pessoas que o professor chega, por mais que tenha todo o cuidado da sua aula, aí ele tem que saber que ele precisa fechar um caderno, abrir o outro. Então, o sexto ano a gente tem todo um olhar especial com esses alunos que chegam, porque realmente é diferente essa passagem dos anos iniciais para os anos finais. Aí nós temos os alunos do 7º e do 8º, que eles já estão, assim, acostumados com o setor, mas mesmo assim, todo o olhar cuidadoso nós também precisamos ter com eles. E os alunos do 9º ano, que é uma nova etapa que nós precisamos prepará-los para o ensino médio. Então, são 3 níveis dentro do único setor. Eles já estão ali na pré-adolescência, na adolescência, enfim, e também tem mudanças de hormônios do corpo, né? Tem uma série de coisas que precisam ser compreendidas, né? Então, imagina essa fase, essa mudança de um prof. Eu me lembro, na minha época, que era da 4ª para 5ª, era no máximo 4, 5 profs ali, e a gente já achava aquilo, né? Agora, tu imagina 11 professores diferentes. Até ele se habituar, que tem que levar os cadernos, olhar quais as disciplinas que vai ter, né? Tudo isso para eles é novo, e aí até se habituar, né? E como vocês disseram, depois vai para o 8º e o 9º, que na época nem tinha o 9º, né? Então, a gente sabe que é desafiador, e os professores têm que estar muito bem preparados, assim como vocês estão, o Colégio Fátima. Aliás, eu sempre falo, tem um grupo de professores altamente qualificados, né? Todos aí com uma capacitação muito boa, e que é importante, porque a gente sabe o quanto isso faz a diferença na hora de uma aula, né? E esse processo é muito lindo, né? De tu pegar eles no 6º ano, ainda crianças, e aí tu entregar, no nosso caso, para o ensino médio, já pré-adolescentes, adolescentes. E aí o crescimento que eles tiveram nesses 4 anos, de anos finais, assim, é muito gratificante. Então, geralmente, nós temos a noite de conclusão do 9º ano, que é um diferencial da nossa escola, que é uma noite solene, né? Nós não chamamos de formatura, mas nós chamamos de conclusão, que é para celebrar essa troca de etapa, que é saindo do ensino fundamental e entrando para o ensino médio. E aí, como eu sempre brinco com eles, passa um filme. Lembra quando vocês chegaram aqui no 6º ano, muitas de chiquinha no cabelo, e aí agora moças com maquiagem, né, arrumadas. Exatamente. Então, assim, esse processo é tão lindo, porque nós realmente, no nosso setor, a gente consegue perceber esse crescimento, não só de idade, mas emocional, educacional, assim, é um crescimento que realmente a gente percebe. É uma evolução. É uma evolução. Eles mudam completamente o perfil. E uma coisa que o Colégio Fátima tem, ele é muito família, né? Isso eu gosto muito, porque como eu criei os meus lá, a gente sabe que eles estão lá, eles estão em casa, porque os professores estão cuidando, né? Essa dedicação, isso para o pai é uma tranquilidade, ele sabendo aonde o filho está, em qual escola está, como é que funciona. Por isso essa importância de vocês estarem aqui para passar essa segurança para os pais, né? E exatamente, assim, um diferencial que nós sempre procuramos do nosso setor, nós temos em torno de 395 alunos. Principalmente eu, que sou da parte da coordenação, sei o nome de todos os alunos. Sério? Porque a gente precisa, eu sei o nome de todos, e cada, assim, com as suas características, porque sempre a gente diz assim, eles não são só uma pessoinha que carrega uma mochila, ele é um ser humano com as suas características, com os seus dons, os seus desafios, então a gente precisa saber cada um deles. E eu sei o nome de cada um dos nossos alunos e as características de cada um. E olha que bacana isso, eu vou te dizer que como eu trabalho bastante com vendas, e uma das coisas que eu falo sempre nos cursos, conheça o seu cliente, saiba o nome, saiba tudo sobre ele. E que legal tu me dizer que tu conhece essa quantidade de crianças, sabe cada uma delas, porque até na tua percepção como coordenadora, qualquer coisa que possa acontecer, tu já tem aquele olhar para poder ajudar o professor, né? Exatamente. Muito legal, nossa. Professor, e para o senhor, assim, né, como é que estar entre essa turma de alunos, assim? Olha, eu lá na escola eu fico com os 6º anos,
sétimos esse ano e os 8º anos, né? Então são bastante alunos, né? São inúmeros alunos, cada um com o seu jeitinho, a sua maneira, né, de agir. E é muito gratificante lá estar na escola, porque temos esse apoio, né, da coordenação, né? Quando a gente tem algum problema que a gente percebe com o aluno, a Alexandra já diz, mas é o aluninho tal. E ela dá esse suporte para a gente. Né? É muito gratificante isso. Sem falar que quando nós vamos fazer algum tipo de projeto, a escola, pela Alexandra, nos dá todo o suporte material que a gente precisar, né? O incentivo, horários. Então a gente tem inúmeros projetos. Claro que durante a pandemia ali 2020 e esse ano 2021 isso ficou muito complicado de se realizar, sim. Né? Então 2020 foi, né, só online. Infelizmente não se realizou nada, né? Somente aulas online, aquilo que a gente falou no início ali. Sim. Muito complicado, aquela coisa muito impessoal. E com esses projetos que a gente tem, por exemplo, no início do ano, projeto de integração, para conhecer os alunos, para eles se conhecerem. Eles conhecem os professores, né? Até mesmo, assim, essa atividade que já entrando nos projetos, o primeiro projeto que a gente sempre desenvolve é realmente a atividade de integração por ano, para eles conhecerem que tem outras turmas da mesma idade deles, para eles conhecerem o professor fora da sala de aula, que às vezes aquele professor que é um pouco mais sério na sala, para eles perceberem que lá fora que ele brinca, que ele dá risada, que ele também fala brincadeiras. Então, essa atividade de integração a gente procura fazer exatamente isso, é para criar o laço de confiança, de amizade, né, entre eles, colegas, entre eles com os demais, porque às vezes tem aquela rixinha, 61 não pode se dar com a 62, com a 63. Não, para eles perceberem que é um ano, que é o mesmo ano, né? E também a convivência com os professores. Então, é uma atividade que a gente procura sempre desenvolver e sempre nós temos resultados positivos. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, agora é curiosidade minha. Porque história, para mim, na minha época, era um conteúdo difícil, né? Porque na época era aquela coisa mais decoreba, né? E hoje, como é que é em relação aos alunos? É mais fácil, porque eles conseguem entender melhor a forma que se passa, enfim. Conta pra gente um pouquinho, porque eu me lembro do meu tempo de história, ai meu Deus, a gente tinha que ler os livros, a gente tinha que decorar. Hoje, eu acho que não é mais assim, né? Não. Essa decoreba que a gente chamava, hoje a gente não pode mais tratar dessa forma. O que a gente quer do aluno? Que o aluno entenda o conteúdo, entenda o processo, né? Porque ele está inserido dentro do processo. Porque eu, como começo com eles lá no 6º ano, então é realmente um processo. Eles vêm estudando pré-história, né? E vêm numa crescente até o 9º ano, que aí tu já vê século XX, século XXI. E aí tu tem que entender os processos, se situar no tempo. Não é decorando a data, não é decorando o nome. A gente fazia isso. Era isso que a gente fazia, né? A gente tinha que saber data e nome. Hoje em dia ainda os alunos perguntam, prof, eu preciso saber a data. Eu digo, não, vocês têm que entender o processo. É isso que eu quero de vocês. Entender como que isso aconteceu e como isso está refletindo nos dias atuais. Perfeito. É isso que eles têm que entender. Porque data... quando que... E ainda aquela velha pergunta, quando o Brasil foi descoberto? Né? Que não é uma descoberta, foi uma chegada aqui, né? A gente pode dizer assim. A gente sempre, essa pergunta era muito comum, né? Sim, nossa, era, né? Então eu também, eu tinha essa curiosidade até para saber como é que funciona hoje, porque na época era isso, tu tinha que saber a data, tinha que saber, mas o importante é entender, né, o contexto. Exato. E como é importante que eles possam compreender, para que eles possam fazer essa associação com o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer amanhã, se posicionar também no seu dentro da história, né? Eu acho que isso que é legal. A sua própria personalidade, né? Exatamente. A gente não pode interferir, a gente dá os caminhos. E eles, a partir disso, constroem aquilo que eles, né, na visão deles, acham que a gente não pode, né, interferir no pensamento do aluno. A gente dá as ferramentas, né, para ele construir esse pensamento crítico. Mas a gente não pode interferir, não pode dizer, olha, tu tem que pensar assim, assado. Não, tu dá as ferramentas, tu mostra o conteúdo ali
E eles é que vão construir isso. Que vão né? escolher os caminhos. Exatamente. Tanto que na nossa metodologia, o aluno é o centro do ensino-aprendizagem e o professor é o mediador que vai estimular, né, a criação, Exato. o analisar, o refletir, o aprender. Então, é diferente, né? Ele sendo o centro do ensino. E isso, Perfeito, Elisete, na bah. questão do pensamento crítico, né? A história é essencial para isso, né? Sim, é As pessoas riquíssima, não né? entendem muito por que estudar história, mas é dentro da história que tu vai aprender a ter esse pensamento crítico. E sabe que hoje, por exemplo, eu vejo por mim que naquela época, como a gente falou aqui, era decoreba, muitas vezes a gente tem que voltar lá na história, né, para dar uma estudada, e hoje eles têm a possibilidade já de estudar dentro do contexto. Naquela época a gente não estudava dentro do contexto, a gente decorava ali, aí depois a gente não lembrava mais, né, porque quando tu decora, tu não lembra, o importante deleta, o importante é tu entender. E eu sempre faço uma citação também, eu não gostava de matemática assim de jeito nenhum, mas um dia que trocou um professor e ele começou a explicar de outra forma, eu comecei a gostar, porque talvez a forma que era dado ali eu não entendia. Exato. E aí tu começa a dizer, eu não gosto da matéria tal, mas não é a questão de às vezes não entender, né? Exatamente. Exato, é a maneira como o professor está se colocando ali pro aluno. Muitas vezes tu também tem que te olhar para dentro, será que eu estou alcançando o meu aluno? Será que eu estou chegando nele? Então a gente também tem que ter essa percepção, aproveitando isso que tu está falando, Elisete, Claro. Essa percepção de tu reestruturar para poder fazer esse aluno entender. Perfeito. Porque se tu vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contigo. Se esse aluno não entender, não conseguir compreender, ele vai dizer, eu não gosto disso. Exatamente. Aí Não tu tem gosto. que agora, aí tu chega numa idade adulta que tu tá vendo tudo que tu tá acontecendo, aí tu começa a pensar, mas eu não tinha visto sobre esse ângulo na época que eu Exato. estudei, né? Exatamente. Então é essa a importância. Eu quero mandar um abraço aqui para Zaira Contors, que está nos dando boa noite, o vice-diretor, o seu Antônio José Campagnolo, ele que está aqui também, uma boa noite. Professor, obrigada aí por sempre participar aqui conosco no Empreender, trazendo aí os professores para melhor orientar os pais, os nossos ouvintes, os nossos internautas. A Kátia Lima Oliveira Mate, boa noite. Adriana Canabarro também, Daniela Oliveira Paz, a querida Simone Santana, beijo Simone. A Gabriela Saraiva, boa noite. O colégio fez a volta às aulas, um retorno maravilhoso. A Simone Santana está dizendo, equipe maravilhosa. Alessandra Moro Dotto, escola nota 1000, concordo com vocês aí. Josiele dos Anjos, que lindos, equipe maravilhosa. Daiane Felipe, que lindo, parabéns. Fabi Stork, é uma caminhada linda, tanto para os alunos como para o colégio, abraços. A Fanny Vanessa, boa noite, equipe muito competente. Ângela Silva, boa noite, que prof amada essa, conhecer seus alunos, Deus abençoe essa mestra. A Simone Santana aplaudindo, a Giane e o Alain Machado aqui, Colégio Fátima, muito bem representados. Parabéns, coordenadora Alessandra e professor Anderson. Gratidão. A Simone está dizendo, a minha filha mais velha, Isa, ama história, viu? Olha que legal. A Thailise Madalosso César, boa noite. O Alexandro Bergamasco também aplaudindo. Maristela Negrini aplaudindo. Kátia Lima Oliveira Mate, equipe maravilhosa, competente, responsável e com muita empatia por seus alunos. Parabéns. Adriane Canabarro, boa noite. Assistindo direto de João Pessoa. Viu? Amanda Kourash. Parabéns, colegas, vocês são maravilhosos, que orgulho fazer parte dessa equipe. Daniela Oliveira Paz, só gratidão pela Escola Fátima, meus filhos se criaram lá e amam a escola. Os meus também, Daniela, se criaram lá e a minha neta só saiu porque se mudou de cidade, mas os dois começaram no Fátima até se formar e hoje já estão lá alçando voos e são filhos do Colégio Fátima. Rita Correia dos Santos, parabéns. A
Vale. Tem muita gente aqui na nossa live. Daqui a pouquinho eu vou abrir outra. A gente também já está na live do Empreender com Sucesso. Continue compartilhando. Temos vários compartilhamentos. Depois do intervalo eu já vou dizer para você. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí. Uma rádio feita por profissionais comprometidos com a qualidade da informação. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro. O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na Rua Serafim Valandro, 1133. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Black Week Safira, produtos selecionados com até 50%, como Chicatual e Mundo Repilica e muitas outras marcas, ou toda loja em 6 vezes, com o primeiro pagamento em 5 de janeiro. Não dá para perder, corre para o Black Safira, em 3 endereços para você. Brita Pinhal. Juntos construímos o futuro. A preocupação com o meio ambiente é missão permanente para a Brita Pinhal. Todas as atividades extrativas e de beneficiamento possuem severas restrições quanto à geração de poeiras, níveis de vibração e ruídos. As águas pluviais passam por diversas fases de decantação de sedimentos. O contorno arbóreo de toda a área industrial é monitorado frequentemente para que a qualidade vegetal seja a melhor possível. Já foram plantadas mais de 3.000 mudas de espécies vegetais nativas da região. Brita Pinhal, nas áreas rural, industrial e urbano, muito além do que você imagina. A Ângelos Oeste traz para você mais uma facilidade. Agora você pode realizar o pagamento das parcelas do seu plano através do Pix. É rápido, fácil e seguro. Solicite sua chave Pix pela central de atendimento 5539112200 ou pelo WhatsApp 55996335761. Ainda não é um associado? Conheça nossos planos de assistência familiar e funeral. Ângelos Oeste, o que se vive é para sempre. A Construtora Jobim informa que já estão à venda as lojas na área comercial do Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria, Rua do Acampamento, a via de maior fluxo da cidade. São diversos espaços, com áreas que se adaptam aos mais diferentes negócios. Estacionamento rotativo, paisagismo espetacular e um clube exclusivo, com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da Construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. O Colégio Fátima informa a comunidade escolar que as orientações sobre o retorno das atividades da educação infantil ao ensino médio estão disponíveis no portal do aluno, na pasta Arquivos da Instituição. Colégio Fátima, Educação e Humanização. Que Deus proteja e abençoe a todos. Magnólia Cestas está presente nos momentos especiais. Possui uma variedade de cestas para diversas ocasiões. A pronta entrega e por encomenda. Presenteie neste Natal com as cestas de presente Magnólia. Acesse o site www.magnoliacestas.com.br ou vá até o endereço na Rua das Magnólias, 136, bairro Patronato. Descubra novas perspectivas de atuação profissional com a especialização da Universidade Franciscana. São 27 cursos presenciais e à distância em diversas áreas e com excelente custo-benefício, que destacam você no mercado de trabalho. Construa um diferencial no currículo. Comece sua especialização na UFN. Saiba mais em ufn.edu.br.
Com serviços financeiros cada vez mais digitais, é preciso proteger seu dinheiro, seus bens, seus contratos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ouça na Imembuí Direito Digital, a evolução do universo jurídico no contexto tecnológico. Lisete Fröhlich conversa com a advogada especialista em Direito Digital, Ingrid Ardock Fuchs. Orientações para você e o seu negócio, quinzenalmente, às quintas-feiras, 19 horas no Empreender com Sucesso. A Securi Soluções Seguras, há mais de 20 anos, oferece o que há de mais avançado em segurança com tecnologia para condomínios, empresas, indústrias e propriedades rurais. Excelência no atendimento, suporte e manutenção. Proteção 24 horas para tudo que tem valor para você. É em Santa Maria, na Avenida Dores, 89, fone 3212-4444. Você sabia que é possível higienizar sua casa inteira com apenas 2 produtos? Venha conhecer o showroom da Cislimpa, onde você vai encontrar esta e muitas outras novidades para cuidar de sua saúde e de sua casa, através dos melhores produtos e equipamentos de limpeza do mercado. Na Cislimpa, você faz sua limpeza doméstica com produtos profissionais. Visite o showroom da Cislimpa, na faixa nova de Camobi, número 6000. Siga a Cislimpa nas redes sociais ou acesse cislimpa.com.br. Cislimpa, sistemas de limpeza. A Rabelo Máquinas de Costura e Bordado agora está costurando uma nova história em um novo endereço com ambiente moderno, mais confortável e feito para você. Venha nos visitar na Rua Doutor Bozano, 777 e conhecer nossa nova loja. Se encantar com nossos produtos, sempre com o bom atendimento que você merece. Esperamos você! Rabelo Máquinas de Costura e Bordado. Inovação e soluções criativas para a sua costura. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h39. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Rabelo Máquinas de Costura e Bordado, Magnólia Cestas, Securi Soluções Seguras, Safira Moda, Cislimpa, Construtora Jobim, Ângelos Oeste, Empreender Saúde, Pampeiro, também Colégio Fátima, Brita Pinhal e Direito Digital, nosso quadro com a doutora Ingrid Ardock Fuchs. E hoje nós estamos com os professores do Colégio Fátima, a coordenadora dos anos finais, Alexandra Brasil dos Anjos, também o professor Anderson Gandor, professor de História dos anos finais, e a gente falando um pouco sobre essa trajetória. Mas eu queria, tem aqui a Belkis Silva, Escola Maravilhosa, fazendo a diferença na educação e humanização. Gisele Rossi, Família Colégio Fátima, fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. Verdade, gente. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre os projetos que tem na escola. Tem algum projeto de viagem? Tem algum projeto social? Como é que funcionam os projetos? Zete, nós, dos anos finais, agora nós estamos dentro da base curricular, a BNCC, Nova Base Nacional Comum Curricular. E aí que ela foi implementada até o ano de 2020, na educação infantil e nos anos iniciais. Em 2021, o ensino médio, então, entra dentro dessa base. E aí essa base ela é dividida em áreas do conhecimento, né? E a partir das áreas do conhecimento, nós também começamos a desenvolver projetos, porque agora nós trabalhamos a partir do 6º ano com 5 áreas. A área das linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, a área da matemática e a área do ensino religioso. Porque antigamente a gente trabalhava por caixinhas, por disciplinas, né? E agora, a partir do 6º ano, eles já percebem que um trabalho de arte pode estar junto com a temática, que pode estar junto com redação, que pode estar junto com a educação física. Então, os nossos projetos são sempre voltados para trabalho das áreas, né? Olha, que exatamente. Então, assim, a gente, por exemplo, projetos sociais. Os nossos projetos, em 2019, nós realizamos um projeto que os alunos realizaram, confeccionaram com a professora de arte, bonecos de tecido lindos. Olha. Tanto os meninos como as meninas. E nós conseguimos entrar na ala infantil do Hospital do USB. Então, assim, quem ganhou foi nós.
Muito. Assim, nós fomos com personagens, tanto os alunos como os professores. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu entrar na ala. Então, foi uma experiência maravilhosa, aqueles olhinhos brilhando, podendo escolher, porque daí tinha... cada aluno teve autonomia de escolher se queria fazer um palhaço, um bonequinho, uma menina, um menino. Então, e eles fizeram e doaram para o hospital, para as crianças que estavam internadas, né? Outro projeto social que nós realizamos, tanto a área da arte, que foi a estamparia, e a matemática, que foi as formas geométricas. Eles criaram edredons que foram doados para a pastoral da criança ali da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, eles fizeram 10 edredons e aí no inverno foi doado. O ano passado, embora com toda a questão da pandemia, nós não poderíamos deixar de fazer algo solidário. Nós fizemos um drive, né, os Heróis do Fátima, e arrecadamos leite. Em um drive de tarde, nós arrecadamos 350 litros de leites que foram doados por lá das vovozinhas que bem naquela época estavam pedindo, precisando de leite. Então, os nossos projetos sociais, assim, sempre foram muito fortes e que a gente consegue sempre estar junto, não só doar, mas participar junto, né? Parabéns. A Yara Maria Oliveira Paz, meus netos estudam na escola desde o berçário. Já estão no ensino médio e 8º ano. Parabéns à professora Alexandra e ao professor Anderson. Perfeito, né? Que bacana. Olha só. E desses projetos sociais, além desses, o que a gente tem mais de projetos? Bom, aí, Elisete, nós temos uma gama aí de projetos que a gente pode falar. E um, assim, que... foi muito importante na história do Fátima, que é o Fátima's Party, que é aquela noite que a gente preparou para os alunos, né? Além de ser algo alegre, mas também pedagógico, porque a gente não pode perder de vista, né, essa questão, né? Não pode ser o brincar por brincar. E o espiritual, né? Exato. E a gente tem que dar um fundamento para isso, né? Então, o que nós fizemos, né? Os alunos foram para lá 11 horas da noite, né? E acabaram saindo às 7 da manhã. Então, o objetivo da noite era não dormir. E aí, então, os professores teve toda uma preparação da nossa parte, né? Ficamos, porque o ano inteiro preparando essa atividade, que foi uma atividade totalmente diferente, para celebrar os 65 anos do colégio. E aí ficou na história dos alunos. Até hoje eles perguntam quando vai ter novamente aquela noite, mas infelizmente depois ficamos 2 anos sem poder realizar essas atividades. Então nós fomos divididos em oficinas, a oficina da espiritualidade, a oficina da dança, a oficina da música, a oficina do quiz, a oficina também teve do terror, que um professor fez. Que legal. E eles foram divididos em equipes, né, com pulseirinhas, aquelas de festa, e aí não era assim, eu não vou ficar com meu colega, eu vou ficar com pessoas de outras turmas exatamente para integração. Olha que legal. Então foi uma noite, eles ganharam camiseta, ganharam copo, aí de madrugada tinha pizza, tinha mesa de guloseimas. E foi uma atividade completamente diferente que ficou na história. E agora nós já estamos na 3ª edição. Que, se Deus quiser, bacana. Em 2022, queremos fazer a 3ª edição para celebrar os 70 anos do Colégio Fátima. Sim, temos um ano aí com muita, né, coisa bacana aí chegando. 70 anos é uma história. É uma história. E essa novidade do Fátima's Party a gente está divulgando agora, né? Sim. Pro ano que vem é novidade. Ainda a gente não tinha, né, divulgado que vai ter a 3ª edição. Eu gosto de coisas em primeira mão. Não, muito bacana. E eu disse, ano que vem nós vamos ter duas comemorações importantes. Os 70 anos do Colégio Fátima e os 80 anos da Rádio Membuí, né? Olha ali, ó. Então dá para fazer muita coisa bacana. Exatamente. Né? Nós também fizemos, assim, feira de ciências, né, no ginásio da escola. E algo muito importante, os alunos têm autonomia de escolher o tema que vai ser trabalhado pelo grupo. Aí, então, as professoras pedem para ele escolher, de tudo que foi trabalhado no ano, o que vocês querem retomar e fazer em forma de trabalho. Então, nós realizamos no ginásio do colégio, é toda uma estrutura, é toda uma empolgação, porque eles precisam fazer a parte teórica, a parte prática, tem a visita dos pais, né, da comunidade escolar, e realmente eles precisam
aprender desde o 6º ano a fazer trabalhos científicos para chegar na universidade, né, sabendo o que é um banner, o que é um trabalho com introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, tudo isso os professores, aí entra a professora de redação que trabalha a questão do esquema do trabalho e os professores de ciências na parte prática e os outros professores também que estão sempre, o nosso grupo dos anos finais, uma característica muito forte é a união dos professores. Então, o trabalho não é do professor Anderson, o trabalho é nosso. Então, todos pegam juntos, é um grupo unido, é um grupo dedicado, né? Praticamente, como eu sempre digo, 2020, nós não tivemos hora para comer, dormir, porque nós trabalhamos assim o dia todo, sempre pensando em fazer o melhor para os nossos alunos. Então, realmente, um diferencial também é o grupo de professores. Eu acredito porque isso faz toda a diferença quando se tem um time unido, um grupo unido, aquele time que realmente faz a diferença, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, por isso que os pais confiam tanto na escola, tem esse amor pela escola, porque o amor pelo Fátima, eu sou suspeita a falar, mas eu conheço muita gente que não é só dos filhos para a escola, mas é dos pais para a escola, né? Então eu acho que é uma coisa muito legal. E Lisete, a questão das viagens, até que tu perguntaste, isso, né? Conta pra gente. Por ano, né? Por ano a gente faz pro 6º, o 7º, 8º e os 9º anos. Cada uma dessas viagens, elas têm um propósito, elas não são uma viagem por somente, vamos viajar, não é assim que funciona. Tu tem todo um trabalho que tu é feito anteriormente, né? Dependendo da viagem que eles vão fazer. Durante a viagem, eles vão ter que prestar atenção em certas características da cidade onde eles vão ter que pesquisar depois também para montar o trabalho para entregar para os professores. E aí entra essa interdisciplinaridade, porque daí são várias disciplinas participando dos trabalhos. Por exemplo, a gente vai, né, ali no 6º ano para quinta da estância. Então, a parte das ciências, porque lá tem, como é que a gente diz ali, a questão do meio ambiente que eles tratam lá na quinta da estância, o cuidado com a parte sustentável. Isso, exatamente. No 6º ano, então, a gente faz isso, aí pega ciências, pega geografia, então pega essas disciplinas aí que a gente pode colocar junto. Depois 7º Gramado, né? Gramado e Canela, a questão do turismo, né? Isso. A parte do turismo. O 8º ano, Bento Gonçalves e Garibaldi, que é a questão das indústrias, né? Que ali entra geografia, história, migração, né? Migração italiana que a gente pega ali. E a cereja do bolo, né, Ali? É a viagem do 9º ano, a tão esperada viagem para o Beto Carreiro. Porque muitos já conhecem, mas uma coisa aí com a família, outra coisa aí com os colegas. Com certeza. Então é a alegria, é a farra do ônibus, é ficar junto com o colega, com as colegas no quarto do hotel, é ir no brinquedo, que às vezes a família não tem coragem de ir junto, e aí eles junto com o grupo vão. Então, assim, é uma viagem que acontece em torno de uns 15 anos e eles não querem tirar. Olha, eu vou parabenizar vocês porque o que eu achei legal, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também, é essa questão dessa interdisciplinaridade. Juntar tudo, na verdade, unir tudo. Porque, na verdade, assim, ver o lado da geografia, ver o lado da história, ver a linguagem, conhecer outras pessoas, enfim, isso é muito rico, porque não é só um passeio em si, porque eles já ficam faceiros em passear, mas só aquela coisa assim de ter que observar tudo isso, elaborar, pesquisar e aplicar, né? Exatamente. Exato. Tanto que hoje as nossas avaliações, elas são interdisciplinaridade. Então, por exemplo, assim, os trabalhos são por área. O aluno não enxerga assim, aqui é a questão de língua portuguesa, aqui é a questão de inglês, aqui a questão do espanhol. Não, é um todo, é um conjunto, e aí o trabalho é interdisciplinar, realmente. É como se fosse o Enem, porque o Enem, tu não percebe se ali é história, geografia. Sim. Então, eles precisam aprender quando pequenos, para quando chegar lá no ensino médio já estarem preparados. Então, a partir do 6º ano, nós já trabalhamos com as avaliações de forma interdisciplinar por área.
Nossa, perfeito, assim, cada vez que alguém vem aqui do Colégio Fátima, eu vejo a importância, né, desses trabalhos que vocês fazem, porque tudo isso é legal. Tem a parte gostosa que, eu vou viajar, eu vou com meu colega, mas tudo isso tem também aquela parte que eles vão começar a visualizar outras coisas, Exatamente. É como o nosso projeto do simulado para o 9º ano. O 9º ano, a cada trimestre, tem um simulado, que é a última atividade do trimestre, exatamente formatada como a prova do Enem. Bah, que bacana. Exatamente, então eles têm ali o cartão resposta para preencher, né? Infelizmente, esse ano a gente precisou fazer de forma online. Sim, sim. Mas no presencial eles têm o cartão resposta, assim como tem no Enem. Precisa saber que tem que ser com a caneta preta, precisa saber que tem que trazer a identidade no dia do Enem. Então a gente já ensina para os concursos. Por isso que é o sucesso do colégio, por isso que a gente vê tantos alunos que estão se destacando, né, que passam, que vão além, porque na verdade é todo um trabalho que é construído durante todo o tempo em que eles estão na escola, né? E nós temos também o projeto de fidelização. O que significa isso? Nós já fizemos antes do aluno chegar no nosso setor e também passar para o outro setor. Por exemplo, agora no dia 27 de novembro, no sábado, nós temos uma manhã de oficinas com os alunos do 5º ano. Exatamente para eles nos conhecerem e aí saber um pouquinho das áreas. Então, cada área vai realizar uma oficina. Então, as turmas, a cada meia hora, vão ser 5 oficinas, a cada meia hora estarão em uma oficina de uma área. Para o ensino médio, do passar o 9º ano para o ensino médio, é a mesma coisa. Então, a professora Cláudia, que é a coordenadora do médio, junto conosco, realizou atividades exatamente para os alunos do 9º conhecerem os professores do ensino médio, como é o ensino médio, né? Para não chegar lá assim, meu Deus, eu não sabia como é que era. Não, tem toda uma preparação para eles conhecerem o setor. Perfeito, olha, haja criatividade, vocês são criativos, hein? Nossa, exatamente, que bacana isso, né? E um outro projeto que a gente também considera importante é a reunião de pais. Porque esse contato da família com a escola é fundamental. Como que nós realizamos? Antes das provas trimestrais, que nós trabalhamos por trimestre, os professores ficam à disposição em uma noite dos pais para virem conversar o que o aluno precisa para poder recuperar, talvez uma nota mais baixa ou alguma coisa que precisa, né, verificar, às vezes um pouquinho mais de atenção em alguma disciplina. Então o pai consegue conversar com o professor antes de realizar a prova, porque depois que realiza, aí é só o resultado, né? E o aluno não é só um número, o aluno principalmente é a aprendizagem, se realmente aprendeu. Então nós fizemos isso no início, antes de cada prova, e depois, quando termina as provas, na entrega de boletins é o mesmo processo. O professor está ali à noite, o pai vem, busca o boletim e pode conversar e verificar com cada professor o que foi de importante, o crescimento do aluno e aquilo que talvez possa melhorar. E aí que tem uma grande importância, né? Porque para o aluno, a presença do pai na escola, ela é muito importante, porque ele também se sente assim, meu pai está se importando, minha mãe comigo, está indo lá na minha escola, falar com a minha prof. E também aquela coisa de, também, se não foi tão bem, saber dar um feedback para o filho. Exato. E não fazer como se fazia antigamente, né? Saber dizer, olha, meu filho, tu foi bem nisso, naquilo, mas tu poderia melhorar nisso, naquilo, porque tu pode ir muito além, né? Incentivar tudo isso. Então eu acho que vocês fazem muito bem isso, porque no início ali, trazer o pai para junto, até para o pai poder ficar mais atento, né? Porque é a idade que eles precisam de atenção. Aliás, todas as idades são, né? Mas tem algumas determinadas fases, assim, que eles precisam mais daquele olhar do pai e da mãe, né? Com certeza. E outro projeto que também nós desenvolvemos, nós como Escola Palotina, no dia 22 de cada mês, nós realizamos uma oração palotina, né? Então, nessa oração palotina, exemplo de 2021, cada mês, um professor, 2 professores foram convidados a participar com um tema, valores, amizade, respeito, empatia, né?
Agora esse último a gente até que gratidão. Isso que foi o professor Antônio que o professor Antônio trabalhou então com as turmas, né, a gratidão, a importância da gratidão, e também nós temos assim, além disso assim, encontros palotinos com temas que os próprios alunos trazem. Nós gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a inclusão. Esse ano teve um tema com a Kátia, que é educadora especial, e foi muito rico. Eu não sabia o que é um aluno incluso, né? Então, encontrar com um psicólogo que fez um tema assim, a questão da importância da gente cuidar a alimentação, né, na nossa vida. Então, são temas que eles trazem e nós procuramos um profissional para então poder vir e conversar com aquela curiosidade dos alunos. Porque às vezes a gente pode preparar um tema que não chame atenção, né? Exatamente. Então, nada melhor do que eles escolherem, eles derem sugestões. Até porque gera mais interesse, né? Porque quando vem eu sempre digo, quando a coisa vem de cima para baixo, aonde ela é imposta, ela não tem o mesmo resultado que quando tu tem a participação, né, das pessoas. É como eu falo aqui para os empresários sempre, a questão de empreender, a gente tem que construir junto dentro da empresa, né? Então, exatamente como vocês constroem dentro da escola. Elisete, aproveitando que a Alexandra falou na questão dos alunos inclusos, nós temos a nossa colega Kátia, né, que cuida desses alunos, né? Então a escola também tem um olhar diferenciado, né, para esses alunos que precisam, né, de uma ajuda mais próxima, né, mais especializada ali. Então nós temos a Kátia, que é a nossa educadora especial que faz esse trabalho junto com os professores. Que bacana isso, porque a gente sabe que há alguns anos atrás, muitas vezes as crianças não eram aceitas na escola, né? Exato. Eu tenho, por exemplo, casos na minha família, porque eu sou do interior, e lá no interior eles não aceitavam as crianças, né? E isso marcava muito as crianças e os pais sofriam muito. Então, que importante também ter esse tipo de auxílio, estar junto, estar perto, estar sabendo, né? Que bacana, gente, Exatamente. Olha... Que isso para os pais é ótimo, né, Lisete? Sim. Porque eles se sentem, né, que estão também acolhidos, né? Porque o filho está sendo bem acolhido. E sim, aquela aceitação, Exato, né? Aquela exatamente. coisa de que normalmente às vezes, porque meu filho na escola acontece isso, acontece aquilo. Mas que bom quando tu sabe que o teu filho é bem acolhido, é bem recebido, tem o tratamento como ele merece. Eu acho que isso são coisas que não tem preço, né? Exatamente. E um outro projeto que nós desenvolvemos no 9º ano, as professoras de linguagem, é as peças teatrais. Então, cada ano tem um tema. Geralmente, o tema é ligado à campanha da fraternidade. É sempre com algo de lição de vida, alguma coisa que a gente possa levar para a nossa vida. Então, eles também, eles criam os grupos, eles precisam criar o roteiro, precisam criar o cenário. Então, tem aqueles que vão querer atuar, tem aqueles que querem ficar só na cortina, tem aqueles que vão escrever a peça teatral, e aí tem um dia específico que eles apresentam para toda a comunidade no colégio. Nossa. Então, realmente, assim, é um projeto que eles esperam também, porque é tudo com eles criam tudo. E tu sabe que isso cria uma autonomia maior, cria uma opinião própria, cria iniciativas, né? Eu posso criar, eu posso fazer. E ainda mais quando o grupo se junta também, saber trabalhar em equipe, porque a gente sabe que o mercado lá fora não é essa maravilha que todo mundo diz. A gente sabe que se tu não for bom o suficiente, se tu não te preparar para o mercado, não vai ser fácil. Então, essas iniciativas todas, elas colaboram para que, depois que ele sair da escola, ele se torne um profissional de excelência, né? E olha, é nesses momentos que nós descobrimos os talentos de muitos alunos, principalmente aqueles quietinhos. E aí, assim, meu Deus, no palco se transformou. É bem isso, Exato, né? eles acabam, né, se mostrando, né, as potencialidades que eles têm, né? O teatro, ele já é algo que faz isso, né, conosco, né? Coloca a gente em situações que tu vai ter que ali dar conta, né? Sim, é perfeito, exatamente isso. Eu citei para vocês aqui no intervalo que eu fiz um curso há poucos dias, né, no Recanto, e também teve eu, por exemplo, eu brinco, né, que a última vez que eu dancei foi quando minha filha debutou, né? Então minha filha já está com
40 anos, né? Então, vocês imaginam, e foi feita uma atividade também, só que a professora foi bem, ela disse o seguinte, se vocês não esquecerem da cabeça, eu vou cortar a cabeça de vocês, ela disse brincando, Sim. porque vocês vão fechar os olhos e vocês vão se movimentar conforme a música. Eu pensei, nunca vou conseguir isso. Quando eu vi, eu já estava dançando lá, como se eu tivesse dançado há anos, né? Porque daí ela foi botando outros ritmos e todo mundo foi se soltando, daqui a pouco um abriu o olho, outro abriu também, e ninguém estava se importando com o que o outro estava fazendo, porque a gente tem essa coisa, eu tenho vergonha, porque eu não sei, o outro vai me olhar, e não é isso, né? Então, que bacana, olha, nossa, eu digo, cada vez eu me apaixono mais, porque eu vejo as mudanças que acontecem todos os anos no Colégio Fátima, né? E nós também temos o projeto de liderança, que, por exemplo, o professor Anderson, a professora Gabriela da História, eles trabalham o que é a democracia. E aí, a partir desse tema, nós fizemos, então, a escolha do líder da turma, o vice-líder da turma, o professor conselheiro, né, e principalmente para eles saberem o que é o líder e o vice-líder. É aquele que vai representar, né, a turma deles. Então, a gente faz a votação, né, tudo direitinho, para eles saberem exatamente a importância da democracia. Nossa, olha, perfeito, não tem nem como dizer, né, porque por isso que os pais têm todo esse orgulho, né, de ter os filhos numa escola que tem essa visão diferenciada, essa visão empreendedora, essa visão que conduz eles para um cenário que eles sabem que eles vão estar convivendo lá fora. E como eles aprendem o espírito da liderança, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu tive uma audiência com umas meninas do 7º ano que elas pediram para conversar. E eu disse, pois não, o que vocês gostariam? Nós gostaríamos de dar uma sugestão, de colocar no banheiro, tanto feminino como masculino, uma caixinha com materiais de higiene, né? Principalmente para nós, meninas, ou quando a gente vem da educação física. E aí eu levei para o professor Antônio, o vice-diretor, o professor Antônio logo apoiou o projeto. E aí nós fizemos, essa semana passada, começamos nas salas, nos banheiros. E elas, todos os dias, então, são responsáveis de levar de manhã cedo e buscar. E eu disse, mas meninas, o papel de vocês agora é passar em todas as salas e explicar o projeto, como é que vai ser, como é que vai funcionar, que não é meu, é nosso. E tu sabe que hoje eu ainda comentei o quanto deu certo. Nossa, e isso... partindo deles, tem um valor maior ainda, né? Porque nós criamos esse projeto e agora nós vamos compartilhar com todos. Não, sentem muito responsáveis, né? Exatamente. Nossa, perfeito. Cedo estão lá já na coordenação buscando as caixinhas para colocar no seu devido lugar, coisa mais querida. Não, gente. Nossa, a gente ficaria aqui a noite toda falando, né? Porque tem muita coisa legal. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Podem ficar à vontade. Principalmente nós gostaríamos de convidar as pessoas que gostariam de conhecer o Colégio Fátima, né? Nós estamos trabalhando, eu trabalho manhã e tarde, então, por favor, quem gostaria de conhecer, marcar uma entrevista, conhecer o colégio, conhecer o nosso setor, as estruturas do colégio, serão muito bem-vindos. Perfeito. Professor? Bom, eu tenho que agradecer, né, Elisete, pelo espaço, né? E dizer também, faço minhas palavras da Alexandra, que aqueles que quiserem conhecer a escola, que quiserem, né, sem compromisso nenhum, né, ver a estrutura que nós temos lá na escola, marque um horário com a Alexandra e ela com certeza vai atender os pais que quiserem conhecer a escola. Não colocamos todos os nossos projetos, né, porque o tempo é curto, mas também fica o desafio de fazerem parte do nosso colégio e conhecerem os projetos que nós não colocamos. Olha, eu vou dizer para vocês que tudo que vocês colocaram aqui foi de grande valia, de grande importância. Imagina o que mais tem ainda, né? Então fica aí o convite para os pais, né? Mas eu não, meu aluno, meu filho não está no Colégio Fátima. Mas você vai lá conhecer, porque daqui a pouco você pensa, poxa, às vezes o meu filho está com dificuldade na escola, pode daqui a pouco trocar de escola, enfim. Tem N alternativas, mas o conhecer sempre faz bem para a criança e também para o pai, né? Com certeza. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês, né? A Alexandra Brasil dos Anjos, coordenadora dos anos finais,
do Colégio Fátima, o Anderson Gandor, professor de História dos anos finais também aqui do Colégio Fátima, que estiveram conosco, né, nessa noite para contar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre esses projetos, e olha que tem muita coisa ainda. Eu vou desligar essa live, vou pedir que vocês continuem compartilhando, já batemos aí 130 compartilhamentos numa live, tem as outras, então compartilhem para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E enquanto eu desligo a live, antes do intervalo, nós vamos à loteria, e depois do intervalo o tema vai ser meio ambiente e sustentabilidade com a advogada Luísa Rosso Mota. Então, vamos com a loteria.